Glória a Deus. Que bênção, queridos. Bom estarmos aqui nessa manhã, essa manhã quente. Amém? Poxa, não estão com calor aí? Manhã preciosa da parte do Senhor Jesus. É bom ver cada um de vocês aqui juntos para adorar e bendizer a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2. Eu quero ler do verso 1 até o verso 9 e meditar com você nessa manhã. Um texto que o Senhor colocou no meu coração e falou fortemente comigo, e eu gostaria de compartilhar com a igreja neste tempo. Já foi mencionado aqui pelo pastor Daniel Pedroso, a ausência do nosso pastor Carlos, está em viagem aos Estados Unidos, retorna nessa semana. Continue em oração pelo pastor Carlos, porque Deus tem usado a vida dele ali para abençoar os nossos missionários, as suas famílias, os irmãos que ele tem tido contato ali na América do Norte. Que nós continuemos intercedendo pelo nosso pastor. Todos acharam Ageu capítulo 2, amém? Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e fala também ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem. Olha que palavra, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Tome assento, por gentileza, queridos. É possível, preste bastante atenção, gosta das minhas perguntas, né? É possível alguém amar duas pessoas afetuosamente, relacionalmente, amorosamente, tudo que tem mente, com a mesma intensidade? É possível amar A e amar B da mesma maneira? Eu estou falando aqui de relacionamento homem e mulher. É possível isso acontecer? Se alguém disser que sim, eu vou ficar com medo. Mas quando nós olhamos para a própria concepção do ser humano, nós percebemos que nós só conseguimos ser intensos, principalmente nesse tipo de relacionamento, que é o relacionamento conjugal, a uma pessoa só. Se a nossa mente, se o nosso coração, se as nossas vontades estiverem divididas, a gente não consegue amar nenhuma coisa nem outra. Jesus disse algo à semelhança disso, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e aborrecer a outro. Tiago diz que o ser humano que tem um coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. É alguém que está dividido dentro de si e não consegue ser intenso nem em uma coisa e nem em outra. A grande questão é que todos nós, seres humanos, somos chamados, seja qual for a atividade que nós estivermos fazendo, o relacionamento que nós estivermos envolvidos, todos nós somos chamados invariavelmente em algum momento a dividir o nosso coração e não mantermos a nossa intensidade, o nosso coração, a nossa mente em uma coisa só e objetiva. E mesmo que você me diga que não, provavelmente então você está cego ou indiferente àquilo que acontece dentro da sua própria alma e dentro do seu próprio coração. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte de um contexto muito interessante do povo de Israel.
O Antigo Testamento narra para nós a preocupação, o amor, o carinho e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Deus tira o povo da terra do Egito, insere dentro da terra prometida, lhe dá governantes, lhe dá pessoas que vão dirigir e coordenar esse povo. O grande problema é que, como sempre, desde a saída da terra do Egito, o coração desse povo é inclinado à idolatria. Eles tendem a todo momento encontrar alguma coisa para substituir Deus dentro do seu próprio coração. E o Senhor está a todo momento permitindo que circunstâncias venham para disciplinar e castigar o seu povo. A grande questão é que a problemática da idolatria, da inclinação, do coração dividido do povo chega a um ápice e Deus diz: olha, eu vou enviar vocês para o cativeiro. E é muito interessante abrir um parêntese aqui e dizer que o grande problema do povo de Israel não é que eles não queriam Deus. Não é dizer que eles não queriam adorar o Deus Todo-Poderoso. O grande problema deles é que eles queriam uma adoração dividida. Eles queriam Deus, mas eles também queriam Baal. Eles queriam Deus, mas eles também queriam Astarote. Eles queriam Deus, mas também queriam Azerá. Eles queriam Deus, mas também queriam Marduk. Eles estão a todo tempo tentando dividir o coração deles entre Deus e qualquer outro Deus, que não é Deus de verdade. E aí nós encontramos o Senhor enviando o povo para dentro do cativeiro babilônico. E aos estudiosos, e o próprio texto bíblico nos mostra que Deus espreme esse povo de tal maneira que quando eles saem do cativeiro, eles saem decididos a nunca mais viverem uma vida dividida diante da presença do Senhor. Só que a grande questão é que Deus usa Daniel para trazer de volta uma profecia do profeta Jeremias, dizendo assim: olha, 70 anos é o tempo que o meu povo estará dentro da terra da Babilônia, e depois eu vou trazer ele de volta. Daniel ora essa palavra profética de Jeremias e o povo retorna para a terra. O que nos surpreende é que de tantos judeus que estavam reunidos dentro da Babilônia, uma porção muito pequena de judeus é que retorna para a terra de Israel para reconstruir os seus muros e reconstruir o templo. As pessoas estavam tão envolvidas em tantos afazeres dentro da Babilônia e nas terras onde estavam espalhadas, que disseram: não vale a pena voltar para uma terra estéril, uma terra seca, que não existe nenhum atrativo. Por que eu vou voltar para Israel? É uma terra desolada, eu vou ter que trabalhar, vai dar muito esforço, e aqui eu já fiz a minha vida, eu já construí tanta coisa, eu já fiz comércio, eu estou bem, eu estou estabelecido. Mas um grupo de pessoas resolve voltar. E quando esse grupo resolve voltar a uma palavra de Deus dizendo: eu quero que vocês reconstruam o meu templo, eu quero que vocês reconstruam os muros da cidade. E eles começam essa reconstrução. Mas o próprio texto bíblico diz que foram tempos trabalhosos, tempos penosos, difícil demais. Se você já fez uma reforma em casa e com a grana curta, você sabe o que é. Principalmente as esposas, né, irmãs? Amam reforma em casa, né? Amém? Meu Deus, se perguntar para os esposos, amém. Ele está sempre querendo mudar uma parede, reformar, aumentar, expandir. Mas é uma batalha, porque você achou que gastaria 10 mil reais e no final virou 35. E tudo aquilo que vai sendo feito é trabalhoso, é sofrido, é suado. E não é diferente na reconstrução do templo. E para aumentar ainda a grande dificuldade, existem pessoas que estão se opondo a isso. E chega um momento que eles param a reconstrução do templo e eles ficam por cerca de 18 anos parados. Eles ficam 18 anos fazendo qualquer outra atividade e se esquecendo do templo de Deus. Se esquecendo da missão que foi colocada por Deus na vida deles. E sabe o que é interessante? Que o próprio texto do profeta Ageu diz que quando eles deixam o trabalho e o serviço de reconstruir o templo de Deus, eles estão envolvidos reconstruindo a sua própria casa. Eles estão envolvidos fazendo com que a sua casa fique bonita, fique vistosa, fique charmosa, fique atraente, fique confortável. Mas o templo de Deus está em ruínas. Será que eles estão cometendo um pecado? Será que é errado reconstruir a própria casa? Agora teve irmão aí que ficou com medo, dizendo: meu Deus, estou reformando a minha casa, meu Deus, Deus vai me pegar. Não pode continuar reformando, fique tranquilo. Mas o interessante é que o Senhor estava dizendo para eles o seguinte: olha, nesses 18 anos que vocês ficaram pensando nas coisas de vocês, vocês abandonaram aquilo que eu chamei vocês para fazerem. Nos 18 anos que vocês ficaram atendendo às necessidades particulares de vocês, a minha casa ficou desatendida.
Vocês deveriam não parar as atividades de vocês, mas vocês deveriam usar os mesmos esforços e a mesma intensidade para reconstruir a minha casa. Isso aqui é muito interessante porque no coração desse povo está tudo certo, está tudo tranquilo, está fluindo de uma maneira que não há reclamações internas no seu coração, mas Deus está olhando para eles e dizendo: vocês poderiam estar fazendo mais, estarem mais envolvidos e mais comprometidos com a minha causa. Vocês poderiam estar com o seu coração muito mais inteiro naquilo que eu estou realizando no mundo. Tirar um pouquinho os olhos de vocês das necessidades particulares de vocês e voltarem-se para aquilo que eu estou realizando ao longo do tempo. Eu gosto de pensar na narrativa bíblica como a narrativa de um filme. Quando você pega qualquer filme, você percebe que ali existem pelo menos 2 gêneros de atores. Você tem um ator principal, ou um casal de atores principais, e você tem todos os demais sendo atores coadjuvantes. Quando você olha para a narrativa bíblica, a pergunta é: quem é o ator principal da Bíblia? É Moisés? É Adão? É Davi? É Paulo? Não, é Deus. E todos os demais, por mais importantes que eles sejam, eles são coadjuvantes na história. Eles aparecem em algumas cenas e daqui a pouco eles vão embora. E quando nós olhamos para isso dessa maneira, nós voltamos os nossos olhos para entender que Deus está realizando grandes coisas ao longo da história. Que a história de Deus é muito maior do que simplesmente a minha própria história. E quando você pensa no nosso tempo, a pós-modernidade tem trazido uma mentalidade extremamente individualista, onde nós estamos olhando simplesmente para a nossa própria vida, para o nosso próprio interesse, para o nosso próprio bem-estar. E tem pecado nisso? Se você não olhasse para a sua própria vida hoje, você nem penteava o cabelo para vir na igreja, nem escovava os dentes para poder vir na igreja. Imagine que miséria, irmãos, ia ficar uma atmosfera aqui tremenda dentro dessa igreja e não é gostosa. Ia ter que ter bom ar aqui até que não acabe mais, house a torto e direito na entrada da igreja. Você se arrumou, você olhou para a sua estética, você percebeu como é que estava a sua alma, porque tem dias que você acorda mais animado. Mas tem dia que você acorda que dá vontade de voltar a dormir para ver se reseta e você volta melhor. Só que a grande questão é que às vezes o nosso olhar se volta tanto para nós mesmos, para aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, aquilo que queremos, que nós nos esquecemos que existe uma história maior em andamento. E essa história é a história de Deus. De um Deus que cria o ser humano, não porque precisa dele, mas porque quer compartilhar da sua glória no meio desses seres humanos. Que aquilo que é vivido entre Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está dizendo: eu quero transmitir isso para mais gente. Eu quero que muitas pessoas partilhem dessa comunhão que nós experimentamos no seio da Trindade. E Ele cria o ser humano, estabelece sobre a terra, coloca como corregente dele sobre esse mundo para poder governar. E Ele quer que esse ser humano viva para a sua glória, como Isaías 45:7 diz: o homem o qual eu criei para a minha glória. E Ele dá início a isso. E o texto bíblico diz que esse homem cai em pecado. Deus poderia ter desistido. Eu gosto de pensar, já falei aqui, mas vou repetir. Eu gosto de pensar na vida dos seres humanos, na raça humana, como uma massa falida. Aquela massa que eu já disse que a irmã pega e mistura farinha, óleo, fermento e coloca todos os ingredientes, né, Marquele? Marquele é cozinheira de mão cheia, está ali. Vai colocar todos aqueles ingredientes e depois coloca aquela massa para poder descansar. Esquece de pôr o pano de prato. E tem 20 moscas varejeiras pousando em cima daquela massinha. Que delícia! Não é gostoso de pensar? O que você faz com aquela massa? Não, é só tirar a casquinha de cima e usa o resto. A gente joga fora porque não sabe até onde foi a contaminação. Mas Deus olha para a massa falida dos seres humanos depois da queda. Ele poderia dizer: eu vou jogar tudo isso aqui fora porque não presta mais, eu posso fazer de novo. Mas Ele pega a massa falida e diz assim: dessa massa falida eu ainda posso restaurar. E nós somos a restauração de Deus. Nós éramos massa falida, caída, imprestável, mas hoje estamos aqui e somos filhos de Deus e fomos resgatados pela sua graça bendita. E Ele nos trouxe a vida
nos dá a oportunidade de participarmos da sua missão no mundo, e Deus está salvando pessoas, Deus está salvando e transformando vidas, Deus está renovando. Nessa manhã mesmo, quanta gente está sendo alcançada por Deus, às vezes nos lugares mais inesperados. Nós podemos achar que somente dentro de uma igreja, onde o evangelho está sendo pregado, é que alguém pode se converter, mas pode ser nos lugares mais inusitados. Pode ter um andarilho agora, ali no centro de Curitiba, passando e andando no meio da rua, e escutando um louvor, escutando uma mensagem, escutando uma palavra, e naquele exato momento o Espírito Santo de Deus pode estar agindo para salvar e transformar aquela vida. Pode existir uma jovem que passou a noite inteira em uma vida de prostituição, está com o seu corpo maculado, está com a sua alma destruída, mas está passando diante de alguém que pode lhe dizer: olha, Jesus Cristo te ama e pode transformar a tua vida. Nos lugares mais inusitados deste mundo, nos quase 8 bilhões de seres humanos, alguém está ouvindo a mensagem de Jesus, e aquilo que era massa falida foi trazido de volta para estar agora na presença de Deus e ser chamado filho e filha de Deus. Mas por que essa mensagem? O que tem a ver? Essa mensagem tem a ver porque todos aqueles que foram resgatados por Jesus, eles também foram recrutados para fazer parte dessa construção. Um templo que não é um templo físico como nós encontramos aqui, que eles estão reconstruindo. E eles estão desanimados, eles estão há 18 anos desacorçoados, eles não conseguem mais seguir adiante. E a pergunta é: o que está faltando no coração deles? Está faltando uma percepção de algo maior, daquilo que Deus está fazendo. E quando essa palavra de Ageu chega ao coração deles, é Deus dizendo assim: olha, vocês estão envolvidos com as coisas de vocês, e vocês se esqueceram das minhas coisas. Vocês estão tão compenetrados naquilo que vocês estão fazendo, na vida particular e individual de vocês, que vocês se esqueceram do plano maior. Mas eu quero dizer para vocês: voltem agora, retornem para mim, venham e tragam diante de mim as mãos de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês, tudo que vocês são e o que vocês têm, e voltem a reconstruir a minha casa. E naquele exato momento, como diz do versículo 12 até o versículo de número 15, o coração deles é despertado. E eles dizem assim: nós vamos voltar e vamos reconstruir. Nós vamos empenhar de novo em continuar aquilo que nós paramos ao longo do caminho. E quando eles começam a reconstruir e começam a desenvolver o templo é terminado. E quando termina, a impressão que eles têm é que aquilo é como nada aos olhos deles. Que o capítulo 2 diz que eles olham, e nos textos históricos vão dizer que alguns deles estão até chorando e dizendo: olha só isso aqui que a gente fez. Porque o primeiro templo, a memória do primeiro templo era muito melhor do que esse. Por que é que isso está dessa forma? Tinha que ser diferente, tinha que ser mais bonito. Que estranho, que estética diferente. E eles estão chorando. Mas a grande questão é que a estética, a estrutura, tem o seu lugar e a sua importância. Mas a grande questão é aquilo que está sendo feito no íntimo. É aquilo que está sendo feito no coração de cada um. É como se Deus perguntasse e dissesse para eles: tudo bem, isso aqui é o melhor que vocês podem fazer? E eles dissessem: sim, Senhor, é o melhor que nós podemos fazer. Na primeira construção do templo, eles tinham materiais em abundância, de tal maneira que Salomão teve que falar: gente, para de trazer, porque já não tem mais necessidade de trazer mais coisas. Agora, nessa reconstrução, eles estão reconstruindo em tempos de pobreza, de escassez, de dificuldade. E eles estão olhando e dizendo: Senhor, é o que a gente conseguiu fazer, mas isso aqui não se compara com aquilo que foi feito da primeira vez. E aqui eu quero começar a refletir com vocês na nossa realidade, no nosso tempo. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Que no nosso coração existe um padrão, e nós queremos que Deus possa trabalhar de acordo com aquele padrão, e eu digo assim: eu só estou dentro se o Senhor fizer do jeito que eu quero. Eu só estou dentro se o Senhor me impressionar e me agradar. Eu só estou dentro, Senhor, a partir do momento que o Senhor disser assim: olha, eu estou fazendo exatamente as coisas conforme estão na sua mente. O grande problema é que Deus não trabalha conosco de acordo com aquilo que nós queremos, mas segundo a sua vontade. Quando você lê esse texto, e o Senhor está dizendo que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, a impressão que dá é dizer: então,
significa que quando eles terminaram de reconstruir, a glória veio. Não veio. Mas a glória vem muito tempo depois com uma estética e uma característica que eles estão desprezando. Sabe como que a glória vem? Ela vem em forma humana. Ela vem como homem. Ela vem numa estrebaria. Ela vem num lugar de pobreza onde não existe tanta dignidade. Ela vem no meio de um casal humilde. Ela vem no ventre de uma mulher que é acusada de imoralidade. A graça e a glória de Deus vem de um jeito que as pessoas estão dizendo não é Deus se manifestando. Mas quando João vai escrever o seu evangelho, ele diz assim, que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. A palavra habitou no original grego é tabernaculou-se, armou tenda. E ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória da última casa não era a Shekinah entrando como no primeiro templo, no tabernáculo. A glória da última casa não era estrondosa, era silenciosa. Era Deus homem entrando no mundo para trazer de volta a glória de Deus e manifestá-la não mais dentro do templo, mas no coração de cada um dos seres humanos. A pergunta que eu faço para você é que se nós estivéssemos naquele tempo convivendo entre os judeus, no tempo que Jesus veio, em que grupo nós estaríamos? Se você é Caxias, você vai dizer assim, eu estaria com os discípulos. Eu sou crente. Mas será que nós não estaríamos no grupo dos judeus que estão olhando e dizendo, não pode ser ele? Não é ele. Como naquele texto que me chama tanto a atenção, de João 9, aquilo me pega no coração. O homem curado da sua cegueira de nascença é levado pelos judeus na presença dos principais religiosos, e os religiosos estão dizendo, quem é que fez isso para você? Foi Jesus, não pode, chama os pais dele. Ele era cego, é filho de vocês, é nosso filho. Como é que ele enxerga agora? Não sei, tem que perguntar para ele tem idade. Como é que você enxerga? É como se você estivesse cansado dizendo, eu já falei para vocês que foi Jesus. Aí eles dizem assim, não pode, um homem pecador não pode fazer isso. E ele dá um testemunho que me faz tremer o coração. Ele diz, olha, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele podia ter parado aí, mas ele diz, eu digo mais para vocês que desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Ele está dizendo quantas provas serão necessárias para manifestar para vocês que Deus está agindo no tempo de vocês, que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. A pergunta é, será que Deus está agindo nos nossos dias? Será que a forma que nós estamos esperando que Deus possa agir é uma estética, uma característica que é só na nossa mente que nós entendemos que Deus está fazendo? Eu disse aqui esses dias atrás e eu não vou me cansar de dizer que Deus está trabalhando nos nossos dias. Deus está agindo, mas Ele está agindo naqueles que estão dispostos a deixar os 18 anos de morbidade, de parado, de ficar aterrado em algum lugar, aqueles que estão dizendo, eu quero voltar a colocar as minhas mãos, eu quero me envolver, eu não quero estar dividido, eu não quero que as minhas opiniões possam impedir o agir e o trabalhar de Deus. Porque independente se eu for mal-humorado, se eu for arrogante, se eu for soberbo, se eu for alguém que estou me achando o maior religioso, Deus continua agindo. Quem está perdendo sou eu. Quem deixa para trás aquilo que Deus está realizando sou eu mesmo. Eu acho muito interessante isso, que lá em Atos capítulo de número 5, versículo 34 ao 42 em diante, nós temos um texto muito chamativo. E é o texto de quando os apóstolos são presos pelo Sinédrio. E eles estão dizendo assim, olha gente, se vocês continuarem a falar no nome de Jesus, vocês vão ser presos e vão ser mortos. E aí aquele mesmo Pedro que fugiu lá no Getsemane com medo, é agora alguém que está dizendo, olha, julguem vocês, se é melhor ouvir a Deus ou vocês. Nós vamos continuar ouvindo a Deus, se vocês quiserem nos matar, pode nos matar. E daqui a pouco sai aquele grupo e vai conversar secretamente, e tem uma palavra que é a palavra do Gamaliel. E essa palavra me chama muito a atenção. Sabe por que me chama a atenção? Porque como eu disse, eu creio que Deus está trabalhando nos nossos dias. E eu posso ser sincero para vocês? Responsabilidade minha dessa palavra. Depois se você quiser ficar bravo comigo, fique bravo comigo. Mas eu tenho visto Deus agir em lugares que muitos de nós, com os nossos paradigmas mentais, estamos dizendo, não pode ser Deus.
Eu ouvi uma palavra esses dias atrás que falou muito forte ao meu coração, pegando aquilo que é dito lá em Apocalipse, a uma das igrejas, dizendo: se você não voltar, lembra o que Deus diz para Éfeso? Volte ao primeiro amor. Se você não voltar, eu removerei de você o teu candeeiro e vou colocar em outro lugar. Deus está removendo o candeeiro dele de alguns lugares e colocando em outros. Irmãos, isso me dá um temor muito grande. Às vezes pode ser o candeeiro do meu coração, porque eu não estou querendo fazer, eu estou sendo omisso. Eu estou me colocando em uma zona de conforto onde eu digo assim: não quero fazer, não quero me envolver, que isso aí dá muito trabalho, dá muito cansaço, dá muita fadiga. E tem gente pensando: meu Deus, isso é mensagem para um domingo de manhã? Meu irmão, se for o que Deus colocou no meu coração, briga com ele, tá? Faz um boletim de ocorrência no final, para Deus, não para mim. Mas às vezes no nosso coração nós estamos dizendo um monte de coisa, como Moisés: e chama outro, Senhor, envia o que o Senhor tem que enviar. E Deus está querendo fazer com que o candeeiro dele possa incendiar o nosso coração. Ele está querendo fazer através de você. Ele está querendo fazer através da tua vida, através da tua família, através da tua casa. Ele está querendo fazer através do teu ministério. Ele está querendo realizar coisa grande, mas às vezes no nosso coração a gente começa a colocar tanto empecilho. E a gente não está contemplando a glória de Deus simplesmente porque ou nós estamos tentando dar um formato para aquilo que Deus quer fazer, ou nós estamos rejeitando aquilo que Deus quer realizar. E aí eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitos lugares onde Deus está fazendo grandes coisas. Ontem mesmo eu estava ministrando a um grupo de líderes em uma determinada igreja, e eu estava dizendo para eles da nossa dificuldade de às vezes termos uma ampliação na nossa visão daquilo que Deus está realizando. Simplesmente pelo fato de percebermos que se alguém que tem uma característica, uma configuração diferente da nossa, que abraça ideais que não são iguais aos nossos, nós criamos uma rejeição, nós criamos automaticamente um senso de repelir. Se entrasse alguém aqui dessa forma, nessa manhã, qual seria a tua atitude, a minha atitude? Uma pessoa que está vivendo num estilo de vida completamente diferente do que eu e você acreditamos. Uma pessoa que está vivendo sobre uma influência daquilo que eu e você não acreditamos, e não acreditamos por fundamentação da palavra. E aí eu fico imaginando qual seria a atitude de Jesus. Porque cuidar de pessoas é edificar o templo. Atender pessoas, amar pessoas, respeitar pessoas, ajudar pessoas é edificar o templo na nova aliança. Cuidar de gente, amar gente, abraçar gente, auxiliar gente, é isso que é a construção do templo essencialmente, é o organismo vivo de Deus. O que Jesus faria com esse tipo de vida, de pessoas que estão desconfiguradas, de uma moça que saiu de uma rodeio country bar na noite bêbada, alcoolizada e chega aqui, qual seria a nossa atitude com ela? Eu creio que o meu Cristo é aquele que faria exatamente o que ele fez com a mulher pecadora. Sabe o que ele fez com a mulher pecadora? Está escrevendo no chão. E o que tem de teólogo, né, pastor Daniel Pedroso, tentando identificar o que ele escreveu no chão. Eu vou dizer para você o que ele está escrevendo no chão. Anota aí. Está com o papel na mão? Eu não sei. Ninguém sabe. Pouco importa o que ele escreveu no chão. Se importasse, o autor bíblico tinha colocado: Jesus escreveu no chão os 10 mandamentos, alguma coisa parecida, que todo mundo fica tentando adivinhar. Mas o fato é que ele está escrevendo no chão. Aquele grupo chega e diz assim: olha, essa mulher foi pega no próprio ato do adultério. Segundo a lei de Moisés, tem que ser apedrejada. E eles estão dando 2 opções para ele, dizendo: olha, se apedrejar, você não é o Deus de amor? Você não é o Filho de Deus que veio para buscar e salvar o que estava perdido? Se não apedrejar, você está desrespeitando a lei de Moisés. Agora sim, acho que até coçaram a mão, disseram assim: agora nós pegamos ele. Agora ele vai cair na armadilha nossa. E é como se eu visse Jesus dizendo assim: ó, gente, segura firme a pedra de vocês aí, levanta assim, ó, na posição. Depois que vocês responderem essa pergunta que eu falei para vocês, aí vocês atacam essa pedra. Quem de vocês está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra? O que aconteceu com a pedrinha na mão deles? Joga no chão. A Bíblia diz que, redarguidos pela própria consciência, todos foram deixando o lugar, desde o mais velho até o mais moço. Por que do mais velho até o mais moço?
quanto mais velho, mais pecado, mais coisa para resolver. Foi saindo todo mundo. E Jesus continua escrevendo no chão. Levanta a cabeça e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora, Senhor. E o que ele faz? Na mente dela, ele vai me apedrejar sozinho agora. Vai catar todas as pedras e vai acertar em mim. Ele diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Sabe o que isso me ensina? Que Deus está agindo. Podia ser através da minha vida. Podia ser através da nossa vida. Mas Deus está tendo que levantar outras pessoas para fazer. Porque nós estamos bonitinho demais. Arrumadinho demais. Intelectual demais. E não temos coragem de fazer o que Jesus fez. Eu vou me abaixar. Mas eu vou me abaixar para te levantar para um lugar de onde nunca mais você vai sair. Eu não estou dizendo que Jesus se abaixar é Jesus se contaminar. Eu gosto muito da expressão de quando o leproso vem em direção a Jesus correndo. Senhor, Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Aquele homem também podia levar uma pedrada. Porque segundo a lei, ele não podia se aproximar de alguém que fosse puro. E ele vem se aproximando e eu acredito que os discípulos ficam todos ouriçados, dizendo: Senhor, não vai catar pedra? Tem que derrubar esse cara. Faz ele parar. E ele não para e chega bem perto de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o que o Senhor faz? Ele podia só dizer: eu quero, seja curado, mas estendendo as mãos e tocando nele, ele disse: eu quero, seja curado. Sabe qual que é o exemplo que eu tenho? É de quando a gente vai conversar com uma criança. Como é que você conversa com uma criança? É de cima para baixo, falando grosso ou não? Como é que você faz? Abaixa e faz aquela vozinha bonitinha. Te cuide mais de fofinho. Que coisa mais linda, né? Na bochechinha. Quando eu vejo Jesus fazendo isso, e eu vejo nós fazendo isso, eu vejo nós nos abaixando para conversar com essas criancinhas que estão do lado de fora e estão cegas. E Jesus dizendo assim: eu tenho uma missão para vocês, eu quero reconstruir a minha casa. Meu Deus, irmãos, como isso pesa no meu coração. Porque às vezes, simplesmente por causa da minha arrogância e do meu orgulho, da minha falta de percepção, só porque eu quero manter o clubinho intacto. O clubinho, nós aqui, ó, o clube do Bolinha e da Luluzinha. Eu quero manter intacto, eu não estou disposto a entender que não se trata de nós. Nós somos pentecostais e eu já passei por isso também, de querer o batismo no Espírito Santo e o enchimento e a plenitude do Espírito, simplesmente para saciar um desejo meu. Eu quero a experiência. E é ruim isso. Não vou nem perguntar, mas quem aqui já foi batizado no Espírito Santo sabe que a alegria que envolve o coração é maravilhosa. E você fica querendo aquilo de novo, e de novo, e de novo. Só que quando você vai em Atos 1:8, está escrito assim: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Parou por aí? Só revestidos de poder? Não. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Poder do Espírito não é para ficar parado. Poder do Espírito não é só um êxtase que alegra a alma. Poder do Espírito é para nos encher aqui dentro, mas para potencializar o testemunho de Cristo na minha vida e através de mim, através da tua vida, através do teu testemunho, através daquilo que Deus está realizando em você. Reconstruir a casa de Deus é entender que neste tempo Deus está agindo poderosamente. Eu estive aqui com um grupo de líderes na quarta-feira e eu falei com eles sobre missão, visão e valores sobre a ótica do reino. E eu trouxe aqui que a missão da igreja e do povo de Deus em todos os tempos é a mesma. E a base se encontra em pelo menos 2 textos bíblicos. O primeiro deles é Gênesis capítulo 12, versículo 3. Quando Deus diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que Deus deseja para o seu povo em todo o tempo, que nós, seu povo, em qualquer tempo, sejamos uma bênção aonde nós estamos plantados. Nós temos Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, onde Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a obedecer todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
A palavra é vão. Sejam bênção para todas as nações. Incendeie o coração das pessoas que ainda não me conhecem. Mostrem para elas que ainda há esperança. Missão. Valores são aquilo que as Escrituras nos ensinam, mandamentos, preceitos, ordenanças. Tudo aquilo que nós temos centralizado na palavra. Visão é aquilo que Deus dá para o seu povo naquele tempo, naquele lugar, naquela cidade. Nós temos aqui várias igrejas. A Bola de Neve do outro lado da rua. Você tem Comunidade Alcance, você tem Igreja Presbiteriana, você tem Igreja Batista, Igreja Metodista. Você tem Deus é Amor, você tem o Brasil para Cristo. Você tem de tudo. Qual dessas igrejas tem a visão mais correta? Vocês vão falar que é a visão missionária, né? Só por causa do nome. Não podia perder essa, irmãos. Cada igreja, cada ministério, cada liderança tem uma visão de reino. Essa visão de reino é o como. Deixa eu dizer algo para você. Nessa igreja Deus tem dado uma visão. Através do nosso pastor Carlos, através da liderança. E às vezes nós olhamos para essa visão, e eu trouxe para eles aqui, tem pelo menos 4 formas de reagir a uma visão. A primeira delas é dizer, eu não conheço a visão. E para quem não conhece, o que a gente faz? Explica a visão. O segundo é aquele que diz que conhece, mas não conhece e ainda critica. Já viu esse? Não conhece, diz que conhece e ainda critica. O terceiro é aquele que conhece e discorda em parte. E o último é aquele que conhece, mas discorda completamente. Qual desses está errado? Isso é pergunta, eu quero que vocês me digam agora. Qual desses está errado? Me ajuda, pelo amor de Deus, irmão. Nós não vamos embora, vocês vão ficar com fome aí, vocês vão ver. Hã? Nenhum. Mas como assim nenhum? Se alguém não conhece, a gente explica. Se alguém diz que conhece, mas não conhece e discorda, a gente senta e diz assim, você não conhece, deixa eu mostrar para você o que é, e agora você caminha dentro da realidade. Aquele que conhece e discorda em parte, o que a gente faz? Manda embora, isso? Irmãos, tem gente casada aí, quantos casais tem? Levanta a mão. Vocês concordam 100% um com o outro? É perigoso, só de falar concordam 100%, já começar a discutir na cadeira já. É um perigo. É um perigo. Às vezes não concorda na carne que vai comprar no açougue. Agora mesmo, a hora que sair daqui, não sei vocês, mas eu e minha esposa, quando sai, às vezes não preparou nada lá, o que a gente vai comer hoje? Eu não sei. Aí como eu gosto de uma carninha assada, alguma coisa, um bife, alguma coisa parecida com isso, eu digo, um bifezinho. Ah, não, bife não dá, tem que ser uma lasanha. Aí, então vai lasanha, então. Ou eu digo, não, lasanha eu também não quero. Então vamos ver outra coisa, compra um frango. Não, frango não dá, que às vezes pega uns frango cru. Chega a dar até raiva, né? Meio rígido. Meu Deus, chega a me dar até repulsão. Vamos comprar uma carne lá para fritar ali rapidinho, vamos preparar. Que refrigerante a gente leva? Eu quero uma coca bem gelada. Não, coca não, eu quero guaraná. Meu Deus. Vamos levar um sorvete? Vamos. Vontade de tomar um sorvete de flocos? Flocos não, tem que ser napolitano. Misericórdia. Em poucas coisas. Vai na Daju, está em promoção. Vamos comprar um edredom para a cama? Vamos. A esposa diz rosa. Você diz, não, rosa não, eu sou macho. Oh, rosa, tem que ser uma cor neutra. Aí ele diz assim, amarelo. Ela diz, não, amarelo não, que é a cor que a minha avó usava, eu tenho até raiva disso. Percebe que são coisas simples, mas que a gente vai se batendo com coisas que a gente não consegue encaixar. E sabe o que eu digo para você? Que as discordâncias fazem parte, mas a discordância tem espaço, tem lugar. Quando eu tenho discordâncias, eu sou leal e eu vou a quem eu realmente deveria ir. Sabe aquela pessoa que conhece e discorda completamente, o que a gente faz? Faz igual o Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, seja entregue a Satanás para que a alma seja salva no dia do Senhor. É isso que a gente faz? Hã? Oh, falou sim lá. Você sabe que a discordância dessa pessoa é uma discordância simplesmente porque ela não consegue se enquadrar dentro da realidade. E deixa eu dizer para você, está tudo tranquilo. A questão é que ela não vai conseguir caminhar dentro daquela visão, ela precisa encontrar um lugar onde o coração dela se adeque. Mas ela não é do diabo.
Ela só é alguém que tem uma visão diferente. Só isso. Só que o problema é que nós precisamos checar no nosso coração que enquanto nós não percebemos a visão que tem sido dada por Deus a esse ministério, nós vamos ficar com o coração dividido. Eu estou dizendo essa palavra objetivamente aqui, porque Deus tem falado no meu coração já há muito tempo sobre isso. Eu preciso decidir. Eu não posso ficar com o coração dividido. Você precisa decidir, não dá para ficar com o coração dividido, porque vai passar o tempo está passando, a obra de Deus está acontecendo, Deus está agindo em outros lugares, em coisas que Ele poderia estar agindo aqui, e estar agindo na tua vida, mas o coração está dividido. Deus me envia aqui nessa manhã, para dizer uma palavra bem simples para você: não fique com o coração dividido, assuma uma postura diante de Deus, porque às vezes nós estamos com dois tipos de inclinação dentro da alma e do coração. O primeiro deles é dizer, só vai ser bom quando eu fizer. Aí não existe nada que seja bom. Só vai ser bom quando eu fizer. Isso é um coração de arrogância. Quando está dando certo, aí diz assim, olha, só está dando certo porque sou eu que estou fazendo. Não se percebe, mas essa é a própria essência do diabo por detrás do coração, porque num coração como esse não existe unidade. Eu já falei aqui, não me canso de dizer que a igreja não é o grupo da uniformidade, não são os iguais convivendo junto. São os diferentes aprendendo a caminhar na mesma realidade de fé. São pessoas de toda tribo, raça, povo, língua, nação, cultura, vontades. São pessoas que têm características distintas umas das outras, mas que foram reunidas pelo próprio Deus. Pega o grupo do colégio apostólico, 12 apóstolos, eles são parecidos uns com os outros? Irmãos, parece que Jesus não tinha um departamento de RH muito bom, porque contratou os caras mais terríveis que tinha. Você coloca um Simão Zelote, que é um revolucionário, do lado de um Mateus publicano. Loucura, porque os dois se odeiam. Você coloca um Tiago e um João, do lado de um Pedro e um André, que são sócios, mas que tem uns desejozinhos meio estranhos dentro do coração. Lembra quando o Tiago e o João chegam lá para Jesus e diz assim, Senhor, no teu reino, manda que um se assente à tua direita e à tua esquerda? E há um evangelista que diz assim que mandaram a mãe, tiveram tanto medo de falar com Jesus que mandaram a mãe. E aí Jesus disse, vocês não sabem o que estão me pedindo, vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Aham, a gente pode. Nem sabe o que está falando. E aí Jesus diz, então tá bom, vocês vão beber do cálice e vocês vão ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, compete ao meu Pai e àqueles que Ele designou. Aí depois que aconteceu isso, o que acontece com os outros discípulos? Vem enfurecido. Como é que pode vocês fazerem esse tipo de coisa? Eu já falei isso aqui. Por que eles estão bravos? Porque eles estavam pensando, por que a gente não foi antes? Agora os dois vão sentar uma à direita e à esquerda e a gente vai ficar chupando o dedo. Aí Jesus dá uma lição maravilhosa dizendo para eles assim, no reino dos homens, os maiores dominam sobre eles. É igual no nosso caso, o 9 dedo governa a nação. Tem o governador do estado do Paraná, tem o prefeito do município de Colombo, tem os vereadores aqui que regem, né, o município. Eles não dominam sobre o povo? Aí Jesus diz assim, mas entre vocês não será assim. Vocês querem ser grande? Então vocês precisam ser os que mais servem. Aí é como se eles olhassem e dissessem, legal Senhor, palavra bonita. Mas e o Senhor está fazendo isso? Ele diz, o Filho do Homem, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Junta essa galera junto, irmãos. Misericórdia. Imagina um café da manhã. O The Chosen foi feliz porque ele traz muitas dessas cenas, né? Os pegas deles ali. Se Jesus quisesse, podia ter escolhido gente melhor? Melhor, aparentemente. Podia ou não? Você já pensou em você, né? Eita, humilde. Mas Ele escolheu a mim. Ele escolheu você. Ele escolheu cada um de vocês diferentes uns dos outros, mas para formar essa coisa linda chamada igreja. Uma variedade de pensamentos. Um é mais barulhento, o outro é mais quietinho. O outro é mais pentecostal. E quando está no poder, ele não aguenta. Ele não consegue ficar sentado. Ele levanta mesmo, ele grita, ele berra, ele bate palma. E o outro é mais comedido, chora. As lagrimazinhas pingam no chão. Qual deles são o espiritual de verdade? Os dois são. Os dois estão vivendo a espiritualidade dentro da sua realidade. Isso é o corpo de Cristo.
Isso é a reconstrução do templo, não cheio de glória, de pompa, que muitas pessoas pensam, mas cheio de simplicidade, de humildade, de quebrantamento, de amor e de poder do Espírito Santo de Deus. Isso é a igreja. Deus tem dado uma visão neste lugar, e eu quero dizer para você, enquanto o teu coração estiver dividido, você vai ficar perdido, você vai ficar perdida. Mas quando você entender que essa visão é uma visão dada por Deus, cheque, veja, faça como o Gamaliel, que quando olha, vê os discípulos cheios de ímpeto, está dizendo assim: olha gente, vamos aqui fazer uma reuniãozinha separado. Gente, se levantou o Teudas, se levantou o Judas, e o movimento dele se dissipou como fumaça no vento. Se esse movimento que eles fazem parte é dos homens, vai se desmanchar. Mas se for de Deus, cuidado para que vocês não estejam lutando contra o próprio Deus. E essa mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração nessa manhã: será que Deus está trabalhando nos nossos dias? Será que Ele está realizando, ou eu sou eu mesmo, Eliel? Eu sou orgulhoso demais para perceber o que Ele está realizando. Deus trabalha na simplicidade. Deixa eu contar só mais uma história aqui e eu finalizo. Ainda tem uns minutinhos, né, pastor Eduardo? Quando você vê, por exemplo, a igreja em Samaria, tá? A nossa palavra está bombando. Atos capítulo 8, a igreja está fluindo, tá bonito, tá lindo aquele trabalho. É como se Deus chegasse, estou conjecturando aqui num diálogo de Filipe com Deus. E aí, Filipe, como é que está o trabalho aí? Senhor, está maravilhoso, o negócio aqui está fluindo. Lindo, lindo, lindo. Gente se convertendo, até o Simão, o mágico, se converteu ali. Tem uma galera, a igreja está animada, que benção. Eu precisava que você assumisse uma outra responsabilidade agora, mas agora? O negócio está fluindo aqui, como é que eu vou assumir outra responsabilidade? Vai que eu saio daqui e o negócio para de acontecer. Aí Deus diz assim: não, fica tranquilo, tem mais gente aí para poder fazer. Será que na mente do Felipe passou assim: olha, tem muita gente aqui, será que ele está me levando para um grande congresso? Cercado de muitas pessoas? Tanta gente para ouvir a mensagem? Sabe aquele momento efusivo? E aí ele diz: Senhor, mas é que vai demorar muito para ir. Não, mas eu te levo na Air Angels, Airfly, alguma coisa assim, né? Ele foi arrebatado, foi levado diretamente para o local. Imagine você se ele está nutrindo o pensamento de coisas grandes, e ele chega lá e vê e diz: é aqui mesmo, Senhor? O Senhor colocou certo no GPS, porque parece que não é esse lugar que era para estar, só tem uma carruagem aqui. É essa mesmo. Vai lá e se aproxima. Tem um cara lendo o livro do profeta Isaías, e ele diz: não tem mais nada para fazer. Está entendendo o que você está lendo? Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Sobe aí, então vamos conversar um pouquinho. Aquela história, né? Quer conversar? Compra um frango. Não sei se tinha um frango nesse dia, mas subiu na carruagem e começou a explicar a respeito do Messias a partir daquele texto de Isaías. Daqui a pouco o coração do cara está ardendo, o etíope está queimando por dentro. Ele diz assim: o que me impede de ser batizado? Ele diz: nada, se você acreditar de todo o teu coração. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles descem e o homem é batizado. Aí você diz assim: mas um cara só, uma pessoa só. Aquela amiga do trabalho, irmã, aquela colega do ônibus, aquele rapaz da fila da padaria, irmão, aquela pessoa que estava para o lado de fora do pátio aqui, que disse assim: você pode orar por mim? Espera aí que eu vou chamar o pastor. Era para você, é para você. E aí você diz: mas é só um etíope. Mas quem não garante que aquele único homem volta para a sua terra, e ele é o caminho pelo qual o evangelho é anunciado naquele lugar? Com essas palavras eu lembro do profeta que diz: não ignorem os dias dos pequenos começos. Não espere coisas grandes e estrondosas, porque Deus tem agido no nosso tempo de maneiras muito silenciosas, mas muito poderosas. E Ele quer fazer isso através da tua vida, da tua família, da tua casa, dessa igreja, para que essa cidade e muitas pessoas possam ser impactadas. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu quero cantar uma canção antiga, mas que pode falar ao nosso coração. Quem conhece Renova-me aí?
Olha aí, tem uma galera aí, o pessoal que não conhece vai no embalo, pessoal, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Aleluia. Canta, igreja. Teu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, clamando e suplicando por graça, Senhor. Às vezes o fluxo da vida vai tornando tão mórbido o nosso pensamento, o nosso coração. Às vezes nós estamos indecisos dentro da nossa alma e da nossa mente. Mas nesta manhã, Senhor, a minha oração junto com a tua igreja é pedir que o teu Espírito Santo possa renovar o nosso coração. É pedir que o teu Espírito Santo possa tirar, Senhor, todos os ventos que querem nos fazer desistir de colocar a nossa alma na tua vontade, no teu propósito, de vivermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós, aquilo que o Senhor quer realizar no meio desse povo, dessa igreja, deste ministério, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, que a nossa mente possa ser ampliada, que o nosso coração possa ser aberto, que a nossa visão possa ser, Senhor, iluminada para entender que o Senhor está trabalhando neste tempo, e não sejamos aqueles, Senhor, que por causa das nossas opiniões equivocadas, por causa do nosso coração azedo, por causa da nossa visão, Senhor, que está muitas vezes cheia de nuvens, nós não venhamos a viver aquilo que o Senhor deseja, mas em nome do Senhor Jesus. E é em nome dele que eu te peço, Pai, que o Senhor possa revigorar o nosso coração, despertar a nossa alma, avivar, Senhor, a nossa casa,
as nossas famílias, os nossos filhos, avivar esta igreja, despertar os corações, levantar as nossas vidas, para que vivamos, Senhor, o novo do Senhor. E então, Senhor, a glória desta última casa verdadeiramente será experimentada e será maior do que a da primeira, quando nós vivemos intensamente a Tua vontade, não olhando para o lado nem para o outro, mas seguindo adiante na vontade do Senhor, vivendo para a Tua glória e vivendo também para ser um canal de bênção e salvação neste mundo, Senhor. Eu peço que esta palavra esteja na nossa mente e no nosso coração e nos faça lembrar da Tua missão neste mundo e que possamos honrar o Senhor. Assim oramos e assim agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus.